Pois é, meus amigos, quem diria que as coisas pudessem ser resolvidas, digamos assim, ainda esse ano? Eu sempre apostei que a partir do ano que vem, quando então um novo Congresso, sobretudo o Senado, assumisse, é que a gente pudesse ali começar a mover algumas peças, impeachment certos ministros e por aí vai, né? Mas não, talvez as coisas se antecipem e ainda neste ano a gente tem aí algumas mudanças no tabuleiro de Brasília, né? Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, porque, cara, já imaginou? Impeachment de Alexandre de Moraes ou do próprio Toffoli. Quem indica o substituto? O Lula. Fica complicado, né? Mas olha só, cara, o caso envolvendo o Worcaro, eu sempre apostei que era só a ponta do iceberg, mas como eu disse para vocês no vídeo de ontem, eu não imaginava que havia muito mais por trás disso. Né? Um grupo, uma milícia, basicamente uma máfia, que opera ameaçando, planejando sequestro, planejando atentados, planejando violência física e por aí vai. O Worcaro, ele não é o cabeça disso tudo. O Worcaro é só uma peça-chave, uma peça que está lá no alto, é verdade, mas é uma peça-chave. Parece que tem gente acima dele. E vejam só quem poderia imaginar. No dia em que o Worcaro estava prestes a sair do Brasil e foi preso lá pela Polícia Federal, né, dizendo que estava indo para Dubai, resolver alguns negócios e tudo mais, aquela desculpinha esfarrapada, ele tinha mandado mensagem aí pouco tempo antes para quem? Para Alexandre de Moraes. Curiosamente, a esposa dele, Viviane Barsi, tem um contrato de 120 milhões de reais com o Master, o banco liquidado de Worcaro. E aí não dá para saber muito bem qual foi a resposta de Alexandre de Moraes para o Worcaro, porque como trouxe a Malu Gaspar, essas mensagens foram apagadas e tudo mais, né? Visualização única lá no WhatsApp. Mas se fosse alguma coisa que não comprometesse Alexandre de Moraes, ele não mandaria numa visualização única, né? Quer dizer, naquele contexto onde o Master já estava prestes a ser liquidado, já havia uma ordem de prisão contra o Worcaro. Ela foi antecipada porque ele estava prestes a sair do país, né? Mas a ordem de prisão seria para o dia posterior, a Operação Compliance Zero. Daí ele ficou sabendo, sabe-se lá como, ele teve uma informação privilegiada, estava rapando fora do Brasil e a Polícia Federal, parabéns à Polícia Federal, conseguiu aí impedir que o Worcaro saísse do Brasil, né? E aí foi descoberto hoje que naquele dia, momentos antes de ser preso, ele estava conversando com Alexandre de Moraes, que prontamente respondeu, né? E o Worcaro dizendo ali, perguntando se ele tinha conseguido bloquear, que não sei o quê, e Alexandre de Moraes respondeu, escondendo depois, né, através de mensagem por visualização única, as suas respostas. Mas, sei lá, a não ser que ele dissesse algo do tipo, olha, quem é você? Não tem nada a ver com isso, não me ligue mais, algo do tipo, cara, eu não sei mais o que poderia aí servir de salvo-conduto para Alexandre de Moraes. Eu enxergo, inclusive, eu digo que talvez isso possa até não ser provável, mas eu enxergo que seja possível uma prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes diante de tudo que está sendo exposto. Porque imagina, se fosse Bolsonaro ou alguém ligado a ele, se já não estaria preso. É óbvio que estaria. Por que Moraes ainda não está preso? Porque é Alexandre de Moraes, se trata de um ministro do Supremo, se trata de um país que não está em democracia plena, mas sim em democracia relativa. E se trata também de um presidente de poder, que é o Senado, Davi Alcolumbre, que também está envolvido nesse esquema, que está lá na lista, na planilha do próprio Worcaro, que é um dos envolvidos e que, portanto, não vai tomar partido porque ele pode sofrer represálias. Ele também está envolvido nesse esquema. Ele está articulando para barrar a CPMI do Master lá no Congresso, ou melhor, a CPI do Master lá no Senado. E está usando, inclusive, Bolsonaro como moeda de troca, como chantagem. Bolsonaro é um preso político, é um refém político. E digo mais, quando tudo isso tiver um desfecho, quando Alexandre de Moraes ele for devidamente responsabilizado pelos seus atos, né? Quem cometeu ilegalidade, seja quem for, tem que pagar pelos seus atos e por essas ilegalidades, né? Bolsonaro deve ser solto e esse processo fantasioso do golpe imaginário deve ser anulado. Porque qual legitimidade vai ter um tribunal composto por ex-advogado pessoal do Lula, Cristiano Zanin, Flávio Dino, que declaradamente já disse que é contra Bolsonaro, odeia Bolsonaro, que Bolsonaro é a reencarnação do diabo na Terra, estava no carnaval pulando, fazendo L, né? O próprio Moraes,
Que legitimidade, que moral terá Moraes para ser julgador nesse processo contra Bolsonaro? Nenhuma. Então, saindo um desfecho dessa história, todo esse processo, não só do Bolsonaro, né, ele é a peça talvez mais central dessa questão, mas todos os envolvidos no 8 de janeiro, que foram conduzidos por Alexandre de Moraes nessa verdadeira vendetta, deve ser anulado e o país, a partir daí, ser pacificado. Bom, a coisa se desenha para isso. É impossível de acontecer? Não, mas nesse momento é até improvável, porque o Brasil não vive uma democracia plena. Agora, tudo pode mudar a partir do momento do Vorcaro decidir abrir a boca. Se ele decidir abrir a boca e falar, não, eu faço uma delação premiada, aí as coisas mudam. E é muito provável que isso aconteça nos próximos dias. Pois é. O Vorcaro, que é um bilionário, né, que é alguém que está acostumado ao luxo, à riqueza, é jovem, né, para ser um bilionário, né, é jovem, não vai querer passar aí 5, 10, 15, 20 anos na cadeia, porque agora todos os crimes que vão ser imputados a ele, vão render aí no mínimo 30 anos de cadeia, né? No mínimo, no mínimo. Ele vai querer fazer uma delação premiada. Eu aposto com vocês. Olha, talvez não esse mês de março, mas nos próximos meses. Você olha pro cara e fala, esse aí não aguenta um mês de cadeia. Não vai aguentar um mês na cadeia. E já tá lá no sistema. Raspou a cabeça, já foi transferido, tá lá preso em cana, xadrez. Zero chance do Mendonça conceder um habeas corpus. Não vai rolar. E ainda que isso vá pro plenário do Supremo, que não sei o que, eles não vão conceder um habeas corpus pro cara. Pro Vorcaro. Isso não vai rolar. Então o mais provável é que nos próximos dias, talvez esse mês ainda, talvez mês que vem, nós tenhamos aí uma delação premiada do Vorcaro. E saindo uma delação premiada, aí é cadeia para meio mundo, meu amigo. É cadeia para meio mundo. A começar aí por Alexandre de Moraes, né? Que tá envolvido nessa até o pescoço. A gente tá vendo aí, no dia que o cara foi preso, ele ligou para quem? Mandou mensagem para quem? Para Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, tudo bem ele ter o contato do Vorcaro até então, né? Isso não é moral. Não é moral um juiz, um ministro da Suprema Corte ter o contato de alguém que tem uma ação que eventualmente vai parar no Supremo. Isso não é moral. Mas não é ilegal, tá? A gente não pode dizer que prende ele por ter o contato do Vorcaro. Não. Agora, no momento em que ele está ali, prestes a ser preso pela Polícia Federal, no âmbito de uma operação que está sendo investigada há muito tempo, ele manda mensagem para Alexandre de Moraes, e mais, essa mensagem é correspondida e é apagada, né? Apaga ali os rastros para não saber que mensagem era essa e tudo mais, ou que mensagens eram essas, melhor dizendo, é batom na cueca, é confissão de culpa. Sabe, realmente, se o Brasil fosse uma democracia plena e não uma democracia relativa, Alexandre de Moraes já estaria preso preventivamente por obstrução da justiça. No mínimo, para dizer o mínimo. Mas é isso, finalizo dizendo que eu realmente não esperava que as coisas pudessem ser resolvidas ainda esse ano, mas há essa possibilidade. E olha, a cada dia que passa, a cada desdobramento desse escândalo aí que é divulgado, essa hipótese se torna mais provável ainda. Grande dia, hein? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.